pessoal, o vídeo de hoje é sobre lugar de fala não é atestado de sabedoria. Esse vídeo de hoje, um tema bem polêmico e bem contemporâneo, ele é inspirado na nossa coluna, né, mas um texto em particular da minha autoria, que foi veiculado no Portal A e também no canal Autismo, sobre essa ideia do lugar de fala, porque é algo que muitas pessoas vêm, às vezes até sem propriedade, criticando nos autistas, assim, do tipo, por exemplo, às vezes você vai lá ver uma pessoa, sei lá, que é nível 3, nível 2 de suporte, e ela vem e fala assim, ah, você que é nível 1, não tem o meu lugar de fala, então você não sabe isso. Aí quando você vê a descrição, você que é nível 1 de suporte já viveu tudo aquilo que ela está descrevendo, né? A gente sabe que essas coisas acontecem. E essa preocupação, até para não cometer uma certa ingerência em áreas de outras pessoas, né, como os profissionais da saúde mental, das ciências mais duras e biológicas, é importante de a gente conhecer, porque o conceito de lugar de fala, que inclusive está no livro Que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, é um conceito muito interessante, muito potente para a gente entender as relações sociais e do lugar mesmo que a gente fala, mas ele também é um tema muito... Ele vem sendo distorcido pelas redes sociais, né, pelas mídias digitais, pelo uso das pessoas nessas mídias sociais. E aí, acaba que o lugar de fala vira uma coisa assim, esse não é meu lugar de fala, então eu não posso falar, vira quase uma arma para você desqualificar a perspectiva do outro. Isso é tudo que o lugar de fala, pelo menos na minha interpretação e na ideia do conceito científico, é tudo que o lugar de fala não é. Então, gente, primeiro, né, segundo a Djamila Ribeiro, né, pegando esse livro, os estudos de alguns outros autores que discorreram sobre o tema, o lugar de fala é basicamente a constatação de que quando a gente emite a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa opinião sobre algo, a gente parte de um lugar que não é neutro. Ele é marcado pela nossa bagagem, pela nossa trajetória, pela posição que a gente ocupa, social, pela interação de vários fatores que fazem com que a nossa perspectiva ela não surja do nada, ela surja de algum lugar. Quem fala, fala de um lugar. Isso é lugar de fala. E acontece que no senso comum, como eu disse, essa percepção tem sido muito distorcida para algo para desqualificar a perspectiva do outro. E até como fonte de argumento que não deveria ser, né? Porque não ressoa no que na verdade é lugar de fala. Coisas do tipo que acabam gerando algumas aberrações, né, Sofia? Por exemplo, imaginem eu chegando com o pé quebrado no consultório do ortopedista. Ele vai examinar e quando ele começar a falar alguma coisa, eu falo assim, doutor, você não sabe de nada, quem está sentindo a dor sou eu que sei. Eu não posso desqualificar a fala dele, eu posso interagir do meu lugar de fala para agregar a fala dele. Ô doutor, interessante o seu conhecimento técnico, o senhor está falando isso coincide. Porém, no meu caso eu não sinto isso da forma que o senhor está falando, porque eu sinto mais aqui, assim, ali. Ou seja, eu não desqualifico o outro, né, porque também ele tem lugar de fala dele, que é do técnico, né, do especialista, e agrego a essa fala o meu lugar de fala como a pessoa que sente dor, a pessoa que está com o pé quebrado. Exatamente, mamãe. E essa ideia de desqualificar a visão do outro, sabe por que ela é problemática do ponto de vista científico-filosófico? Sim. Porque desde Platão, a gente está estudando a ideia da representação, eu sei, como doutorando em literatura, é algo que eu estudo muito. Só que para representar algo, nunca, desde Platão estuda isso, que a gente tem, né, conhecimento dos estudos sobre isso, você precisou vivenciar por algo para representar. Tanto que uma atriz pode ser absolutamente qualquer coisa ou pessoa na interpretação dela. Ela pode adquirir novas formas. Um escritor, eu, por exemplo, mesmo sendo uma mulher branca, eu posso escrever sobre uma mulher negra, se eu quiser, por exemplo. Uma pesquisa para representar algo que você nunca precisou ser aquilo. Você, claro, tem um cuidado ético, né, de seguir determinada ética profissional. De não cruzar a linha do lugar de fala que é da mulher preta. Mas você tem não trocar o seu lugar de fala, mas falando do seu lugar de fala de um outro território. Como autora, você pode dar forma a uma personagem preta a partir de laboratórios, a partir de pesquisas, enfim. Exatamente.
Então, tudo isso é muito mais complexo do que uma discussão de rede social. Mas o que eu acho grave mesmo nisso é que quando você impõe o seu lugar de fala e desqualifica o lugar de fala do outro, você barra uma coisa que para mim está na essência do conceito de lugar de fala, que é, para falar de algo é preciso de humildade, é preciso reconhecer as próprias limitações discursivas e da minha própria construção, da minha personalidade, para falar de algo. É humildade, gente, não é você ficar apontando o dedo no outro, isso não é seu lugar de fala e ficar... Só eu posso falar sobre isso? Exatamente. Só eu entendo disso porque é o meu lugar de fala. Aliás, Sofia, isso até barra o que é mais maravilhoso na comunicação, que é o diálogo. Exatamente. É muito importante. Olha, eu não tenho o menor constrangimento em... Quer dizer, um pequenininho eu tenho sim, que aí eu fico com vergonhazinha. Quando eu falo alguma coisa errada, né, e alguém vem e corrige, mas eu sei, é o risco que eu corro me expondo aqui, porque eu posso acreditar em alguma coisa errada. Mas eu não tenho maior alegria do que alguém vir e me agregar um conhecimento para que eu, a partir disso, não erre mais. Isso não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso, acho que é assim que a gente vai se construindo. Mas a impressão que dá pelo discurso das pessoas é que as coisas são muito rígidas, radicais, prontas e acabadas. E na verdade a gente está sempre em construção, né? Assim, o nosso discurso, a nossa língua, a nossa ciência está sempre em construção. E assim, e tem uma coisa também que, para fechar isso, mas a própria Djamila Ribeiro vai falar disso. Você falar de um assunto, você vivenciar um assunto, não necessariamente significa que você domina aquele assunto. Por exemplo, eu posso ser uma mulher autista, como eu sou, mas eu poderia, por exemplo, não ter noção nenhuma das próprias opressões que eu vivo, não ter um senso crítico para refletir sobre essas noções que uma mulher autista vive. Então tudo isso é muito mais complexo. O importante mesmo, como você disse, mamãe, é se abrir para o outro, é dialogar e ter essa humildade. O lugar de fala, para mim, é isso, humildade. Que, aliás, eu sou uma das mulheres autistas. Eu não posso falar por todas, Exatamente. né? Eu tenho a experiência Selma autista de viver. Agora, eu posso falar da minha vivência e afetar outras pessoas que têm vivências parecidas. Por isso que é tão bom falar, para a gente criar essa onda. Para mim não teve nada tão maravilhoso quanto a descoberta do meu diagnóstico tardio ter aberto um caminho para tantas outras pessoas que estavam sofrendo. Perfeito, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É saber problematizar a experiência, trazer a experiência que é tão singular para o coletivo. Isso também é possível, mas fica como tema para um próximo vídeo. Obrigada pela contribuição, mamãe, te amo, você fala bem demais, com muita propriedade sobre o seu lugar de fala, ou esse lugar de onde você fala. Muito obrigada. Beijo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.